Olá, pessoal, bom dia, boa tarde. Mais uma vez nesse Papo Curvo aqui, sem vinheta, não sei o que aconteceu, estamos sem vinheta. Mas, enfim, vamos sobreviver mais uma semana sem vinheta aqui no stream do Papo Curvo. Tá tudo bem, Luciano Elias, seja bem-vindo aqui, tudo bem? Tudo bem, Dafne, e você? Tudo ótimo. Tudo bem a todos os nossos ouvintes? Tudo bem com os nossos ouvintes. Deixa eu agradecer aqui a mensagem que recebemos da Lana Maier. Lana Maier escreveu para a gente na semana passada dizendo que nós somos os amigos do café da manhã aos domingos. Ela deixa 2 pontos para, quem sabe, voltar no próximo programa. O inconsciente coletivo que o Luciano explicou é o mesmo inconsciente coletivo de Jung. E um outro tema também que ela coloca é a necessária sobre a mulher, o feminino e o feminismo. E essa visão teocrática de que está se alastrando pelo fio do discurso de mulheres evangélicas no Brasil. Vou pedir licença para o Luciano e roubar esse tema para o Casa das Manas. Mas, se você quiser responder aí sobre o inconsciente coletivo que você falou e o inconsciente coletivo de Jung, antes da gente começar a entrar no nosso tema, passo para você. Tá ótimo. É Lana, né? O nome dela? Lana. Lana. Lana, com L. Então, saudações, Lana. Prazer enfim, conhecer você indiretamente e sua questão aí muito bem colocada. Queria saudar todos os outros aí, nossos acompanhantes aí, ouvintes do Papo Curvo, né? Os internautas do 247, e dizer que é muito bom que essa questão tenha sido colocada. Ela ajuda a esclarecer algumas coisas fundamentais, e eu diria mesmo que não são somente, não se limitam à pergunta da Lana, né? Essa pergunta dela representa uma dúvida bem maior, bem mais ampla, porque, de fato, a expressão inconsciente coletivo, né, é do Jung. Historicamente, né, culturalmente, tem aí vamos dizer, uma marca registrada do Jung, inconsciente coletivo. Toda vez que eu falo de inconsciente coletivo, aliás, eu não falo de inconsciente coletivo, eu prefiro falar de estrutura coletiva do inconsciente freudiano, exatamente para demarcar essa diferença. Quer dizer, é o inconsciente freudiano, não o junguiano, que tem uma estrutura coletiva, né? Agora, eu não evito a palavra coletivo, só para não haver esse mal entendido, porque eu acho ela tão boa e tão forte, que eu acho que a gente deve sustentar um caráter coletivo, uma estrutura coletiva, e fazendo todo esse cuidado que a Lana está nos ajudando a sustentar, de distinção com o inconsciente de Jung, né? E eu vou tentar dizer então, Lana, antes da gente desdobrar outras coisas, quem sabe, vamos vendo aqui, o Papo Curvo tem isso, né? Algo da Associação Livre de Freud também, que vai nos levando a caminhos que a gente não esperava e insuspeitado, isso é muito bom. Mas esse ponto, por que o inconsciente que eu sustento como tendo uma estrutura coletiva, né, não é o do Jung, não é o inconsciente coletivo do Jung? Porque o inconsciente coletivo de Jung, para começar, ele é marcado por valorações culturais. Ele tem uma série de valores, significados, que ele chama de arquétipos. Quem conhece um pouco do Jung sabe a importância que esse termo tem, esse conceito de arquétipo, que são arquétipos desenvolvidos na cultura e que seriam compartilhados por uma mesma comunidade cultural, né? Ou seja, tem um culturalismo implicado de saída, e algo também filogenético, né? Porque o Jung sustenta que isso também atravessa gerações, mas não por uma forma significante, que é como Lacan vai formular a questão freudiana, né? E sim por uma forma genética mesmo, quer dizer, ele sustenta a filogênese. O que é a filogênese? Quer dizer, o fato de que as coisas se transmitem de geração em geração, mas por uma via genética, né? Não genético do indivíduo, que seria a ontogênese, né? A minha, vamos dizer, experiência individual baseada nos genes que me constituem, e a filogênese, que seria da espécie. O Freud, embora fale em filogênese, se atrapalhe com isso no Elridge, ele acaba dizendo que não. Ele acaba recusando a filogênese e dando uma outra solução para o problema, né? Então, vamos dizer, passa de raspão nisso, mas ele não sustenta a filogênese que Jung sustenta. Isso é um ponto. Mas não é o mais importante, talvez. O mais importante é o caráter valorativo, quero reiterar nisso.
Quer dizer, quando eu falei do isso, né, esse conceito, que não é do Freud, hein? É bom lembrar que fazer justiça, né, o conceito de Grodeck, Georg Grodeck. Grodeck era um médico lá, não de primeira hora, não dos primeiros discípulos de Freud, mas tardio, lá nos anos 20, 1920, né, que o ego id é de o eu e isso, né? Eu falo sempre que é preciso dizer o eu e isso e acabo falando por vício o ego e o id, porque a gente é muito viciado nessa forma que a psicanálise adotou, né, por causa dos ingleses. Mas o eu e o isso é de 1923, né? É uma decorrência da pulsão de morte, do além do princípio do prazer. Tudo isso tem que ser muito cuidadosamente estudado, porque está tudo articulado, sabe? Quando Freud introduz a pulsão de morte com a lei do princípio do prazer, isso acarreta uma reviravolta, um remanejamento conceitual chamado segunda tópica. E essa segunda tópica vai culminar no plano tópico, quer dizer, lugares psíquicos, com o texto O Eu e Isso. Quando Freud fala isso, tomando de empréstimo o termo, não o conceito, de Grodeck, inclusive, vou aproveitar e dizer, tem um livro do Grodeck chamado O Livro Disso, né? Que é muito interessante, eu gosto muito do Grodeck. Mas é claro que, não sendo Freud, ele não fez disso, né? O Freud faz aquelas coisas, né? Do limão faz a limonada e tal. E é um gênio, né? Que Grodeck não é, como outros. Então, ele tomou, ele não deixa, inclusive, de reconhecer essa dívida com o Grodeck. Aliás, ele gostava muito do Grodeck, ele dizia que o Grodeck devia ser um psicanalista lá da sociedade deles. Mas o Grodeck é muito tímido, muito assim, discreto, dizia, não, eu não tenho essa grandeza. Tinha umas conversas assim, o Grodeck era mais modesto. Então ele ficou lá, ele tinha um interesse em medicina psicossomática e tal. Ele tinha lá os interesses dele. Mas, enfim, ele trouxe a ideia de que a personalidade, como eles chamavam, teria uma região, uma instância impessoal. Então, ele coloca o impessoal dentro da pessoa, digamos assim. É uma coisa que não é personalizável. Seria isso. O Freud faz disso, literalmente, uma coisa muito interessante que eu tentei dizer da última vez, né? Vamos dizer, um precipitado de fósseis transgeracionais, eu chego até a dizer que são ancestrais, remontam lá até as nossas origens mais remotas, mas que não nos chega como valores da cultura, entende, Lana? Esse é o ponto fundamental. Eu não tenho valores, por exemplo, eu sou branco, né? Sou descendente de italiano, acabei de chegar da Itália, e estou sempre voltado para isso, minhas origens. Entretanto, sendo brasileiro, eu não posso recusar o que me chega transgeracionalmente, por exemplo, dos indígenas. Não só individualmente, muito menos individualmente. Eu, a pessoa, Luciano, tenho muito pouco de indígena, não é? Mas a cultura brasileira, ela recebe influências dessa ancestralidade indígena que não são valorativas, embora sejam da cultura. Eu não sei se você está conseguindo entender, vocês, né? Assim, não é porque eu tenho a ver com valores indígenas, ou nós. São traços muito pouco semantizados, muito pouco recheados de significação. Para o indígena tem significações imensas, plurais. Para nós não, mas são marcas. Por exemplo, eu acho que a nossa irreverência, nós somos um país irreverente, eu não tenho dúvida disso. Nós somos colonizadíssimos, né? Talvez, não sei, vou dizer o país mais colonizado não é a Argentina, né? Aí vai ganhar a Copa provavelmente, e que se considera a ilha europeia da América do Sul, uma coisa ridícula, patética, lastimável, mas é assim que os argentinos se acham, né? Inclusive como se isso fosse uma qualidade, uma coisa horrível, mas enfim, eles se acham. Então, eu acho que nesse sentido eles são mais colonizados que nós. Nós brasileiros temos uma irreverência que faz, por exemplo, com que a gente não aceite tão, digamos assim, pronto e mastigadamente o que vem da Europa ou dos Estados Unidos. Nós temos uma irreverência, eu queria destacar isso. Irreverência crítica, a maneira, inclusive a Semana de 22, né, de Arte Moderna, e o Mário de Andrade, quando falava em antropofagia cultural, estavam dando conta disso, estavam dando notícia disso, né? A gente come,
né, digere e caga, desculpem aí a imagem, alguma coisa que não é igualzinho o que comeu. Peguem toda a, né, macunaíma e toda a produção lá da semana de 22, né? Então, a gente tem uma irreverência. Por exemplo, indo mais para o tempo atual, a atenção psicossocial, vocês sabem que é um tema muito caro para mim, que está em extinção, aliás, já foi extinta, estou concluindo isso mais recentemente. Eu fico falando que está em extinção é otimismo. Já conseguiram extinguir. Mas a atenção psicossocial, que é um campo de praxis em saúde mental absolutamente revolucionário, embora esse termo não tenha sido criado no Brasil, ele tem outra origem em outros lugares, né? Não vem ao caso agora, ele foi reinventado no Brasil de uma maneira absolutamente revolucionária. A atenção psicossocial brasileira vai muito além do que em outros países se conseguiu na reforma psiquiátrica, por exemplo, nas reformas de diferentes países, tá? Não vou entrar em detalhes disso agora, mas para mencionar um exemplo bem atual, e é por isso que está sendo distinguida pelos governos neoliberais, inclusive o nosso, né? Mas deixa isso nesse momento de lado. Mas, vamos dizer, mais incisiva e mais insurgente do que outras formas de fazer a luta antimanicomial no mundo. Outra coisa, o futebol. Já que acabamos de ser eliminados da Copa, a gente sabe que o futebol brasileiro é um futebol totalmente inventivo, né? Totalmente próprio vamos dizer, era, né? Vamos tomar que volte. Um futebol, né, que não fica copiando modelos. A psicanálise. Sabiam que a psicanálise brasileira ela é mais inventiva do que qualquer outra? Inclusive, eu andei defendendo a psicanálise latino-americana. Fiz até um evento 2 anos atrás, chamado ELAP, né? Evento latino-americano, Encontro Latino-Americano de Psicanálise. Acho que o Daphne se lembra, não se lembra. A gente ainda não tinha começado o papo, foi em 2024. Esse evento reuniu gente de vários países da América Latina, inclusive da América Central. Foi na UERJ, presencial, e foi muito bom. A gente verificou o que no evento? Que a brasileira está mais virulenta, sabe? Inclusive do que a Argentina, que é o país onde a psicanálise é mais forte, no sentido numérico e de produção e tal. Mais forte que no Brasil, mas não é mais forte inventivamente, não. É muito mais conservadora. Lá os analistas não vão para a rede pública fazer parte da rede de saúde mental, fazendo CAPS, por exemplo, como a gente fez aqui. Então, Lana, para voltar ao eixo da sua pergunta, eu estava dizendo que os indígenas têm a ver com essa irreverência. Indígena é mais irreverente, né? Quando eu era do curso primário, me diziam assim, os colonizadores tiveram que recorrer aos africanos, olha absurdo, né? E trazer os negros, né, escravizados, porque os indígenas eram muito preguiçosos e indolentes. Não sei se a Daphne aprendeu assim, mas era dito isso na escola. Índio não gosta de trabalhar, entende? Sim, ouvi isso. Né? Ouvi coisas piores também. Pois é. Sobre negros. O que a gente vai fazer? Vai ter que trazer os negros que aguentam o trabalho duro para o café, para o minério. Entende? Índio não gosta de trabalhar ou o índio tem uma irreverência que não se submete facilmente ao comando do colonizador? Então, que é óbvio que é muito mais isso. Então, assim, eu acho que essa irreverência que nós temos, a gente deve... Isso é um traço cultural, mas não é um traço que me faz, por exemplo, dizer que na tribo tal, Carajás, por exemplo, ou Tupinambás, ou seja, a gente tem a ver com traços identificatórios. Não é isso, não é valorativo. E Jung pensaria que existe um arquétipo, não sei das quantas, que vamos dizer, semantizado, que tem um nome, assim, um valor significativo, que então seria comum. E não é isso. É preciso aceitar a teoria do significante, que isso se transmite sem significado. Por isso que eu falei em fóssil. Marcas não desprovidas de qualquer significação, mas que marcam, mesmo assim. Eu não sei se consigo responder, mas, enfim, a estrutura coletiva do inconsciente freudiano tem muito mais a ver com marcas assemânticas, acrônicas e incognoscíveis, do que com valores culturais compartilhados com certas culturas ou com a cultura atual mesmo, não recorrendo aí aos indígenas, mesmo falando de alguma coisa mais recente, que como Jung pensaria, né?
Então, Jung desrespeitou um cânone da ciência moderna, que é não aceitar, de modo algum, o valor significativo como fazendo parte da trama conceitual da ciência. A ciência não trabalha com conceitos semânticos, ela trabalha com operações cada vez mais desencarnadas de um significado. Nesse sentido, a psicanálise freudiana é mais aparentada com a física galileana e newtoniana do que o Jung, que é cheio de apelos culturais, místicos, né? Antropológicos, vamos dizer assim, né? Enfim, de uma forma humanista. A psicanálise não é humanista, né? Ela é muito mais parecida com a ciência, que desumaniza né, vamos dizer, o conteúdo. O analista não tem uma posição humanista porque quando ele escuta, agora dando uma guinada para a clínica, né? Quando a gente escuta qualquer coisa, que o paciente possa considerar absurda, vergonhosa, bárbara, a gente tem que escutar com a serenidade de quem não vai julgar, não é? De quem não vai valorar, ou um modo para o outro. Então, veja, não se trata de ver ali, isso vai longe, hein? Tem até a ver com a questão do feminismo, só que a DAP pediu para isso ir para a Casa das Manas, e eu acho ótimo, porque a Casa das Manas vai ser quentíssima a próxima, que vai ter esse elemento aí que você está trazendo também, do feminismo, e acho que eu sou muito menos qualificado para falar disso do que as manas, né? As manas da casa. Eu vou deixar para as manas da casa tomar a sua segunda questão, tá, Lana? Te agradecer imensamente essa do Jung. Espero ter esclarecido. A gente é muito diferente. Aliás, eu vou acrescentar uma coisa, já que está vendo a associação dele. O Freud e Jung, o Freud tinha horror de misticismo e de humanismo, né? Assim, mistificador. Então ele chamava de rio de lama, sabiam? Rio de lama na ciência. Aí o Jung fingia que concordava com ele, porque tinha aquela relação próxima dele, era o filho dileto, né? Era o primeiro discípulo, em que Freud depositava todas as esperanças de que a psicanálise ia ser bem sucedida na área branca, ariana, né? Porque ele era judeu, né? O Freud. E o Jung não era judeu, então ele tinha todo o interesse político que a psicanálise fosse aceita em Berlim, por exemplo. O Jung não era de Berlim, era suíço, né? Mas de qualquer maneira tinha uma grande presença lá. Enfim, a primeira coisa que o Jung fez depois de combinar com Freud, que jamais mergulharia no Rio de Lama, foi planejar um mergulho no Rio de Lama. Virou as costas e puf, mergulhou, nunca mais saiu do Rio de Lama, entendeu? O que quer dizer isso? Ele caiu no misticismo total, na coisa que uma amiga minha chama de vegano barroca cirandeira, para sacanear, entendeu? Que assim, essa coisa assim, sabe? Barroca, trágica, cirandeira, enfim. A gente não é cirandeiro, não. A gente gosta do rigor, ainda que subverta a ciência, mas subverte a ciência a partir dos eixos estruturais da ciência, tá certo? A gente não rompe com a ciência de um modo vegano barroco cirandeiro. A gente quer seguir. Freud foi com a ciência até onde ele pôde. E quando ele viu que não dava mais, ele ficou muito triste, ele lastimou. Ele não fez isso como festa, não. Ele não deu uma festa, não. Ele ficou muito triste quando ele viu que, por exemplo, o conceito de transferência, hoje tão vilipendiado, né, pelos próprios movimentos, inclusive feministas e racistas, antirracistas, né, os movimentos aí que defendem os segregados periféricos e acusam a transferência de ser instrumento de poder. Quando Freud viu que a transferência não cabia na lógica científica, que ele tinha que romper com a lógica científica por causa da transferência, ele rompeu. Mas ficou muito desgostoso. Ele não ficou feliz com isso, não. Ele falou, tem que seguir. Um cientista não pode lidar com o demônio da transferência. Ele não tem condições de conversar com o demônio, né? Ele não tem. Isso não é para ele. É para mim, Freud. Então ele tomou essa tarefa, inventou a psicanálise, levou ela adiante, no rigor, mas nunca dizendo assim,
repudio a ciência da qual eu vim, de modo algum. E o Jung faz isso, entendeu? De bom grado. Mergulha no rio de novo. Feliz da vida, está lá nadando até hoje. Muito bem. A gente costuma dizer aqui, deixa eu só fechar seu microfone, Luciano, para não dar eco, daqui a pouco eu abro. O papo fez uma curva muito boa. Eu estava querendo agradecer a Lana, mas aí eu não me contive, fiz a pergunta da Lana, você respondeu a pergunta da Lana de forma muito, muito legal, muito gentil e muito clara. E aí eu queria voltar e trazer, então, o nosso tema de hoje, que é sobre fascismo e perversão. E, na verdade, queria saber de você, Luciano, se do ponto de vista da psicanálise, se existe alguma relação entre o fascismo e a estrutura da perversão, ou seria um erro fazer essa associação de forma direta. A gente já teve essa prosa aqui, já teve esse papo, mas é bom recapitular, porque como a associação é livre também, quer dizer, não está sendo agora, porque eu estou colocando a questão direta, mas tenho certeza que você vai trazer vários elementos que não apareceram ainda e que a gente precisa esclarecer. Pode falar. Vamos lá, então. Essa prosa já apareceu aqui, mas como numa análise, né? As prosas voltam e se repetem, que eu costumo dizer que o de novo traz do novo, né? Como na análise. Quer dizer, quando a gente fala de novo, não fala a mesma coisa, não faz um videotape. A gente traz sempre coisas novas, como numa análise. E eu não vou, a cada semana, ter uma questão nova para levar para o analista, né? Aliás, eu me livro. O analista diz assim, já não basta a sua neurose, você quer outra? Às vezes um paciente me pergunta isso, mas, enfim, será que eu não posso ter outros sintomas? Mas não basta esse, entendeu? Quer dizer, esse já é tão grande, tão presente na sua vida, através ela de ponta a ponta, vamos ficar com esse, eu digo o sintoma fundamental. Então, vamos lá de novo para trazer do novo, né? Então, Daphne, você coloca isso muito bem. A gente pode fazer uma relação direta entre o fascismo e a estrutura perversa? A minha resposta é não. A começar, porque a estrutura perversa, entendida assim como a estrutura clínica, é uma estrutura que designa uma posição do sujeito. Como eu já tive a ocasião de dizer, eu, como analista, tenho muita, não vou dizer simpatia, posso dizer sim, simpatia, mas vou dizer, uma sintonia com o sujeito. Até a partir do que eu falei agora há pouco sobre valoração, né? Um sujeito que está dividido com o seu sintoma, trazendo o mal-estar dele com o sintoma, querendo mudar de posição, tem toda a minha acolhida. Pode ser um cara que pratica ações abjetas, vamos dizer, repulsivas, né? Do ponto de vista moral, ou ético, moral, enfim, civilizatório. Pode ser uma pessoa bastante, vamos dizer, capaz de coisas terríveis, mas tem a minha acolhida, porque ele está dividido. E se eu consigo dividi-lo, né? Se eu consigo trabalhar de modo que a divisão dele apareça, vamos dizer assim. Então, um analista é alguém que não pode recusar, repudiar o que é abominável, né? O que é abominável. Então, quando a gente fala em estrutura perversa, está falando de um sujeito que funciona segundo a estrutura perversa. E tem lá a sua forma de sofrer e de, vamos dizer, trazer isso para análise. É muito raro, é verdade, todo analista lacaniano adora dizer isso, que analista, que perverso não vai para análise, né? Teve um até francês que gostava de repetir, il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de pervers na analise. Eu adorava repetir essa frase. Il n'y a pas de pervers na analise. Ele dizia isso. Não sei, se não é porque os analistas estão fechando as portas, eu acho, sabe? Porque se tivessem um pouco menos de recusa e fechamento aos perversos, eles chegariam mais. Eu tenho essa impressão. Não vou dizer que na minha clínica eu também, né? Aquela coisa, né? Só uma pergunta, mas o perverso faz diferença? Pois é, faz. A moda dele. Essa pergunta foi feita assim, larga e
prolongadamente sobre a psicose, né? Porque o Freud dizia que o psicótico não fazia transferência, não dizia. E todas as pessoas, vamos dizer, os analistas pós-freudianos, até os kleinianos, mostraram que sim, que fazia. Os kleinianos eram bastante abertos à psicose, é um mérito deles. E o Lacan você sabe que a entrada do Lacan na psicanálise foi pela psicose, né? A tese de doutorado dele, o Casimir, ele era psiquiatra, e ele foi a partir de um caso de paranoia, que ele, né, o título da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Mais tarde, ele diz que não faz sentido esse título, porque é uma redundância, porque não existe personalidade, a personalidade é a própria estrutura paranoica. Então, não tem sentido falar da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, porque ela é a própria. Mas isso é outra coisa, só para fazer uma voltinha aqui no papo, uma curva engraçada. O Lacan começou dizendo uma coisa que ele mesmo vai discordar depois. Mas ele veio da psiquiatria, do surrealismo, né? As entradas do Lacan são via psiquiatria, paranoia. Ele não era ele era um médico psiquiatra, gostava disso, e é com a clínica da psicose que ele entra. Então, ele traz uma contribuição para a psicose extraordinária, né? Tem aquela máxima dele, não recuar diante da psicose, né? Então, essa pergunta que você faz, perverso faz transferência, ela tem fundamento, porque, como eu dizia, é muito difícil você ver os perversos procurarem analista, até que ponto os analistas que não fazem transferência, né, com a perversão, e até que ponto eles não fazem, as duas coisas acontecem. Aliás, eu acho, mas quando eles vêm para análise, eles fazem transferência sim. E eu já tive alguns, poucos, mas tive, né? E acho que a gente tem que se abrir para isso. Bom, quem quiser, né, tem que se abrir. Isso não é uma norma, mas, por exemplo, os analistas que, se tiverem interesse na perversão, deveriam praticar mais abertura para ela. Mas, enfim, para dizer assim que um fascista, né, assim de carteirinha, convicto, né, e a gente tem muitos hoje, né, não são perversos como sujeitos. Dividido, não estão na posição da estrutura perversa. É aquela coisa de não ficar diagnosticando, por exemplo, estadista, né? Trump, Milley, Bolsonaro, né? E outros, quer dizer, são fascistas, sem dúvida nenhuma. Quem vai dizer que não? Mas são perversos? Eu não diria isso. Primeiro, para não patologizar a questão política. Eu acho um desserviço político. Segundo, porque se são perversos, eu teria interesse neles, como sujeitos. Eu não tenho, assim. Tenho a menor vontade de receber o Bolsonaro no meu consultório, por exemplo, para ver qual é o funcionamento dele. Não tenho nenhum, nem acredito que isso seja possível, né? Que ele faça isso com algum analista. Então, a gente tem que distinguir, né, Daphne, o que é a chave de leitura que a psicanálise traz da perversão para os fenômenos fascistas de um sujeito perverso e fazer essa aproximação. Eu sei que isso não é fácil de fazer, mas eu vou dizer uma coisa aqui que talvez ajude. A etimologia às vezes nos ajuda muito, né? Meu pai, que era linguista e filólogo, me ajudava muito nisso. Eu, quando tinha dúvidas das minhas pesquisas e estudos e tal, eu ligava para ele, né? E ele tinha aqueles dicionários maravilhosos na biblioteca dele, abria, eu ia lá, ou ele via e me dizia. Aconteceu isso uma vez na minha tese de doutorado. Eu fui pesquisar a etimologia da palavra fáscia, né? Que eu acho que a pronúncia seria fascia, não sei, de fascismo, né? Como diz em italiano. Fascia. Liguei para ele. O que ele me disse? Vem cá, meu filho, a gente tem que pesquisar isso junto. Eu fui lá na casa dele, que era perto, e ele pegou daqueles dicionários, Ernaux Meyer, von Hartburg, que até o Lacan cita esse dicionário, e abriu lá aquele livro velho, imenso, e procurou. Sabe o que diz no verbete faixa? Amuleto em forma de falo para conjurar o mal-olhado. E continua. E é o próprio mal-olhado. Ora, se é um amuleto em forma de falo, imediatamente eu penso em fetiche. Porque o amuleto em forma de falo é um fetiche, né? Não é o próprio falo, se você for pela teoria lacaniana, que o falo vai dar notícia da falta, da castração. E no caso do amuleto, que é para espantar o mal-olhado,
é para justamente haver uma recusa, né? A gente pode tomar um mal olhado como efeito de castração, o amuleto afasta. E ele é o próprio mal olhado. Aí eu fiquei, sabe, siderado nessa etimologia da palavra fáscia. E comecei lá a desenvolver a ideia de que o fascínio, toda forma de fascínio, tem a ver com isso, tem a ver com olhar. O fascínio, olhar fascinado, né? E o fascismo, por que fascismo chama fascismo, né? A gente deveria prestar mais atenção nas palavras, né? Por que chama fascismo não é outra coisa? Né? Tem nazismo também, mas tem fascismo, né? E o fascismo está ancorado na questão do fascínio e da fáscia e desse amuleto. Eu vejo nisso, Daphne, uma origem perversa, etimológica, porque é o amuleto que afasta o mal-olhado. Eu não quero saber do mal-olhado, e é o próprio mal-olhado. Né? Isso não me autoriza a dizer que um fascista é um sujeito perverso, como eu já disse antes. Mas há algo de perverso no fascismo, sim, no sentido daquilo que ele nada quer saber. Ao sustentar a fascinação, né? o fascínio, como forma de... Essa é a minha questão, né? E qual é a medida em que um regime fascista pode estimular os modos perversos da relação entre as pessoas, mesmo que os seus apoiadores, que aquelas pessoas não tenham uma estrutura clínica perversa? Uhum. O que há de perverso no fascismo para estimular esse tipo de relação perversa? A recusa da lei, em primeiro lugar, porque tem alguma coisa da lei, né? Da lei civilizatória, da lei restritiva, da lei que é o limite do poder de alguém, como diz o meu amigo Agostinho Ramalho, que é um psicanalista e jurista, que é a cláusula pétrea de toda lei é o limite. Você não pode ter um poder ilimitado. O primeiro princípio do direito é barrar, dar limite ao poder. O que o fascismo faz é tirar os limites ao poder. Você pega o Trump agora, né, que manda abolir um cartão vermelho dado por um juiz no jogo de futebol. Por exemplo, se você quiser banal, não é banal, não tem nada de banal, né? Mas assim, corriqueiro, um juiz do jogo de futebol dá um cartão vermelho ao jogador, ele é autoridade no campo, e o Trump manda ele tirar o cartão vermelho, e ele tira o cartão vermelho. Né? O Trump vai lá, sequestra o presidente da Venezuela, né? E leva ele, e os venezuelanos entregam, e deixa o chavismo lá, que prova que ele não está nada preocupado, como eu escutava hoje num podcast, acho que era o Foro de Teresina, que a Ninfa escuta todos. Eu estava ouvindo de manhã que o problema do Trump nunca foi que a Venezuela seja democrática, né? Até porque ele não tem nada de democrático. Ele queria o petróleo, né? E submeter a América Latina a ele. Então ele tira o Maduro de lá e não se importa se os venezuelanos colocam o chavismo, né? Não é problema para ele. Como esse cara dizia, acho que era o Celso Rocha de Barros, muito legal ele, né? E dizia que se tirar o Lula e colocar alguém do PT que siga, não tem problema, o problema é submeter o Brasil, né? Ele não está preocupado com o PT. Então, assim, isso vamos dizer, um funcionamento perverso, não? Porque a lei não incide, ele pode tudo, ele se considera que ele pode tudo. O Bolsonaro era um pouco assim, né, dessa escola, né, quer dizer, se dava o direito de tudo. Hoje, mais cedo, estava andando debaixo do Palácio Capanema, passei por lá, aquele belíssimo prédio, né, que foi o Ministério da Educação, e pensei, meu Deus, o Bolsonaro queria destruir esse prédio para fazer um empreendimento imobiliário aqui, né? Tivemos que abraçar o Palácio Capanema, lembra? Pode tudo, se você não barra, pode destruir o Palácio Capanema, pode dizer que a Terra é plana, e pode dizer que a Covid-19 é uma gripezinha, e pode etc, e pode etc, e pode etc. Quer dizer, essa relação com o poder de um líder, me parece que ela é perversa, no sentido da abolição do limite da lei, não é? É uma recusa da lei. O que não faz dele, repito, um sujeito perverso, porque antes ele teria que ser um sujeito.
E eu tenho minhas dúvidas, né, de que o Bolsonaro seja um sujeito. É claro que eu não estou dizendo isso ontologicamente, assim, né? Ele deve ser um sujeito, mas não é exatamente um exemplar da espécie dos equinos, exatamente. Não relincha e tal, embora pareça. Mas, enfim, não é um sujeito no sentido de que o sujeito tem que valer, né? Eu não acho também que... Sabe, eu quero falar isso. Essa afirmação não, Luciano. Todo mundo é sujeito, que é falante não é não. Porque para o significante valer, né? O Lacan não tem aquela frase, o nome do pai é o significante que significa, que no interior do significante o significante vale. Quer dizer, não basta eu ser falante, não. E não, por isso não sou cavalo, né? Não basta isso. Eu tenho que fazer valer essa lei em mim, não é isso? Quando eu digo que ele não é sujeito, o Trump também não, eu estou dizendo assim, são sujeitos falantes que não fazem valer a lei do significante. Portanto, não sei até que ponto eu posso dizer ontologicamente todo mundo é sujeito? Não, não. A gente, aliás, conhece alguns mais próximos, né? Vizinhos e conhecidos que não são muito sujeitos, você não conhece? Eu conheço várias pessoas perto de mim que às vezes eu olho assim, isso não é bem um sujeito, não faz valer a condição de sujeito, embora tenha as condições para isso, porque é falante, né? Porque tem desejo, tem pulsão, tem libido, tem fantasia, mas nada disso vale, entende? Aí não é valor cultural, é valência. Então é isso, eu acho que a perversão ela tem a ver com fascismo, sim, mas ela teria que ser subjetivada, né? Nos fascistas, isso não é uma tarefa política. Por isso que eu acho que a contribuição que a psicanálise pode dar aí não é clínica, de modo algum, nem diagnóstica, como alguns fazem, né, de diagnosticar o dirigente. Eu acho que ela é de outra ordem, de leitura política, de chave de leitura, porque eu acho que a psicanálise tem chaves de leitura poderosas para o espaço social, para o campo político-social, que não são da ordem de uma intervenção clínica, entende? Intervenção clínica é o que eu quero fazer lá com a população de Campo Grande, né? Muito mais subjetivada do que um fascistazinho daí, da política. Agora, Luciano, vamos lá. O fascismo depende também da desumanização do outro, né? Como é que a psicanálise explica esse processo de transformar determinados grupos em inimigos a serem eliminados? A gente viu isso lá na Alemanha com os judeus, né, que se tornaram os inimigos. A gente viu isso agora no crescimento da extrema-direita. Até aqui no Brasil, se a gente quiser pegar o nosso exemplo, o antipetismo, né, como, enfim. E também qual é o papel do gozo na adesão do fascismo? Tem alguma coisa de específico ali na humilhação, na violência, na exclusão do diferente? Deixa eu abrir aqui esse microfone. Estava fechado. Eu ia dizer, pega a Palestina. Palestina, boa. Um exemplo fortíssimo de eliminação, né, de um povo inteiro, assim, por parte lá né, de Israel, com apoio dos Estados Unidos. Então, você está falando dessa coisa de eliminar o que não é o próximo, né? Lembrei daquela frase do Le Pen, né, que eu já citei aqui. O jornalista perguntava, mas como é que você quer ter adesão dos eleitores católicos se você não prega um amor ao próximo? Sabe a resposta perversa que ele deu, né? Já contei aqui. Não, você está enganado, eu amo os próximos, eu não amo os distantes. Inclusive é uma coisa asquerosa de frase. Quer dizer, essa coisa de amar próximo, entendendo o próximo como sendo os parecidos comigo, né? Os do meu time. E o que não é distante, eu quero eliminação. Né? É isso mesmo. Aí você pergunta qual é se isso é perverso? Pois é. Você sabe que aí eu já perguntaria se isso é perverso. O perverso é alguém que quer eliminar o diferente dele? Eu quero perguntar isso. O perverso quer estar fora da lei, quer burlar a lei pontualmente ali, né, tal do fáscia, do amuleto, mas ele quer eliminar populações inteiras. Não me parece que o perverso tem essa amplitude do ângulo do laço social dele. Não sei se me faço entender. A perversão, ela não é, como dizia um psicanalista,
de quem eu gostava muito. Ela é um canto no lado social. Ela não está no... Por exemplo, dizer que o mundo atual é perverso é um absurdo. O perverso, como estrutura, voltando aí a falar dele, não tem essa amplitude do lado social. Ele é minoritário na população. E você tem as populações dominadas pelo fascismo, você não pode dizer que são minoritárias, né? Elas são, às vezes, majoritárias. E querem eliminar populações inteiras. Eu acho que esse é o impulso de outra ordem. Não chamaria de perverso, esse impulso eliminador, sabe? Destruidor. Sobre... Tá sem som, Daphne. Acho que você fechou seu microfone. Eu fechei o meu, não fechei o seu. Vou fechar o seu agora. Sobre essa questão do perverso ser aquele que não quer ser submetido à lei, né? Exatamente. A figura do líder fascista se apresenta como alguém acima da lei. Você deu aí o exemplo do Trump, ele burla a lei o tempo todo, ele quer ser a lei. E aí eu queria te perguntar, né? Por que esses líderes autoritários eles conseguem despertar tanta identificação com os seus seguidores ali, mesmo quando eles agem contra o interesse deles, né? Quer dizer, o Trump é essa figura malvada, né? E nada se aplica a ele. Ele fala um negócio aqui, daqui a pouco ele desdiz e fala outro, e nunca ninguém sabe o que vai sair da cabeça dele, assim como o Bolsonaro, assim como o Hitler, enfim, assim como Netanyahu, não dá para confiar. Por que as pessoas se identificam tanto com essas figuras, enfim, estranhas, né? Que não causam, que não dão confiança, né? Uhum. Eu não sei responder essa pergunta. Outro dia até acho que você fez essa pergunta aqui. O que leva... Que não é assim uma coisa que você falou desse jeito outro dia, que não é sem adesão, né? Que não é uma coisa posta, que vem assim da autoridade de um líder. Não é mesmo, não. O fascismo ele conta muito, aliás, muito fundamentalmente com a captura, com a adesão da população, né? Eu não me lembro até isso me fez lembrar o Collor. O Collor na campanha dele, que não é assim exatamente, né, da magnitude de um Bolsonaro, mas é aprendiz, sei lá se eu posso chamar isso, é precursor, é algo assim desse tipo. Ele falava na campanha eleitoral, ele falava olhando no olho, né? A minha gente. Ele chamava o povo de minha gente, meu povo, uma coisa assim. Era um apelo, tá vendo? O fascínio, era um apelo que passa pelo olho, pelo olhar, pela captura. Então, a gente falava outro dia o quanto que o ser humano é habitado por coisas assim, das piores, né? Eu não sei, eu entendo o que alguns pensadores têm dito aí, que a gente não deve tomar o fascismo como uma coisa desarrazoada, impulsiva e louca. Ele tem uma racionalidade. É o Safato até que está dizendo isso. Eu não tenho muita afinidade com o pensamento de Safato, mas eu acho que é preciso, né, dar o nome, fazer justiça a quem está dizendo isso. Nesse livro dele, Ameaça Interna, não sei se você conhece esse livro, do Safato, ele fala basicamente isso, né? Fala outras coisas também, mas que o fascismo não deve ser entendido como uma coisa assim da ordem do irracional. Eu acho muito importante ele dizer isso, porque, na verdade, tem um plano racional nisso, né? Tem uma lógica. Não é uma coisa assim, um descontrolado. Por exemplo, o Trump é um descontrolado, né? Como você diz, nunca se pode saber o que vai sair. Mas aquilo não é sem uma lógica. Ele não está simplesmente louco. Essas coisas dizer que é louco, é um pouco ruim isso, né? Porque fica assim, né? Vamos dizer, irracionalizando ele. Tá bem que ele seja um pouco louco, mas não é isso que importa. As ações dele seguem um padrão de racionalidade que convoca e dialoga com anseios populares, né? Talvez no momento em que há um desgaste muito grande na confiança do povo em certos modelos, né? O fascismo surge em momentos de crise de ideias, crise de confiança, né? Crise de modelos, vamos dizer assim. Então você não pode, por exemplo, dissociar o fascismo do neoliberalismo, né?
agora saindo um pouco dessa coisa da racionalidade, né? Isso tem sido dito por várias pessoas, né? Inclusive por mim. Eu acho que o neoliberalismo leva ao fascismo, porque não é uma abolição de um projeto de sociedade, não é uma abolição de futuro, de perspectivas, de construção de um mundo, de uma sociedade. Então, isso não tem a ver com suicídio nos adolescentes, e no tédio, e na falta de perspectiva. Eu escuto adolescentes, às vezes, né, que dizem que querem se matar, e você vai me perguntar, não estão deprimidos, não são melancólicos, não estão desiludidos. É uma coisa assim, porque não vale a pena viver. É meio assim, é um esvaziamento do desejo. O fascismo é contra o desejo também. Ele tem uma coisa que se opõe à libido, ao desejo, por isso que tem essa coisa moralista, que a gente falava do recatado, da ordem, né, da repressão do sexual, né, ao estilo Damares. Para você ver, eles próprios têm uma vida sexual completamente, né, vamos dizer, enfim, promíscua, né, para dizer o mínimo, totalmente, né, bagunçado. Não importa, né, não importa o que fazem na vida pessoal, afirmam valores que têm um apelo social grande, de ordem, de pureza, né, de não desejo, são antissexuais, mesmo que pratiquem o sexo, até por isso, talvez, de uma maneira muito esquisita. Mas são avessos à sexualidade, avessos à libido. Acho até que a psicanálise também aí tem uma contribuição de combate, porque ela não tem uma posição em relação ao sexual, e é sexual polimorfo, e sexual não regrado por padrões, enfim, normativos, de normalidade. Então, acho que não é à toa que atacam tanto a psicanálise também, né? Então, assim, por que a humanidade, parte dela, importante, vez por outra, né, cai nessa armadilha, cai nessa adesão, não sei se é uma armadilha, porque eles não entendem como armadilha, né? Entendem como posição mesmo. Não é à toa que você não pode separar isso no Brasil, mas acho que não só, da evangelização. Não é? Existe uma relação muito próxima entre o fascismo e a posição neopentecostal no Brasil, que tem essa vertente aí da aversão ao sexual, né? Eu estou descrevendo, eu não estou explicando, veja bem. Eu não sei o motivo disso. Eu não sei se alguém sabe. A gente pode entender, cada um no seu campo de saber, prática, investigação, que isso tem a ver com uma crise de valores, de crenças, né? E o neoliberalismo leva a isso. Não é? Quando Margaret Thatcher proclama que não existe sociedade, uma coisa tal como a sociedade não existe, está fazendo um decreto muito grave. Assim, não tem mais projeto social, né? A sociedade não existe. Isso foi repercutir no Reagan, né, nos Estados Unidos, mesma época, e desses anos 80, 70 para cá, a gente só assistiu à desmontagem de projetos sociais, de projetos de sociedade. Curiosamente, a reforma psiquiátrica nasce nesse momento, cria uma sociedade sem manicômios, mas não é à toa que ela fracassa, né? Estamos vendo aí a volta da lógica manicomial na própria comunidade terapêutica, na própria RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, com esse nome. Quer dizer, a gente vive num mundo muito danado de deserto, né? Muito desértico, de desejo, projeto, libido, né? E isso tem tudo a ver com o predomínio do fascismo. É claro que isso vai dar errado, mas a gente vai ficar esperando dar errado, então sei lá o que vai sobrar, né? Porque se a gente não se organizar, isso vai dar errado. Bom, eu também escutei hoje de manhã que o Brasil quase que é o único país da América Latina que está sustentando uma posição antitética, né, de antinomia. Porque o cara lá citou vários países que estão sucumbindo aí, né? Não é só a Argentina, não. Né? Eu acho que o Uruguai também, como o Brasil, está fora. Mas se vê, um continente como a América Latina, que poderia estar todo bastante unido, né, numa reação, está muito
dominado, né, Daphne? Vários países. É preocupante, preocupante. Então a gente tem que eleger o Lula também por isso, né? De qualquer maneira, né? Mas enfim, não sei, não sei, eu não sei não, eu sei que não te respondi. É porque eu não tenho essa resposta. De fato, não sei se alguém tem. Por que há uma adesão de grande parte significativa da população, inclusive ao que contraria os seus próprios interesses? Claro. Aliás, eu lembrei uma coisa aqui. O Marx, eu estou lendo um texto dele, em que ele é uma carta que ele escreveu a Arnold Ruge. É muito interessante que ele diz assim: olha, não dá para a gente ficar na posição de como a sociedade deve ser. Tem que incluir as podridões. Olha que coisa psicanalítica que o Marx diz. No próprio processo crítico de emancipação da sociedade, né? Assim, isso me faz pensar, por que um favelado vota em Bolsonaro? Faz sentido, cara. Você não pode esperar que o favelado tenha uma crítica a Bolsonaro, porque ele está impregnado no mais alto grau, né, de dominação disso tudo que vem sendo feito, ou seja, contra ele. Ele não tem clareza do quanto ele é massacrado por esse tipo de valor. Ele até tem a ilusão de que o Bolsonaro tem algo de novo, né? De uma certa novidade para contrariar alguma coisa da ordem do poder. É muito interessante isso. Você tem que incluir a podridão e a escória no próprio processo, vamos dizer, de opressão. A opressão oprime mesmo. Então, quem está oprimido, está oprimido. Você não pode querer que o oprimido seja um insurreto, né? Um rebelde, porque senão não seria tão oprimido assim. E também, né, é um fenômeno as pessoas defenderem, por exemplo, os religiosos, né, que defendem os discursos da violência em nome da moral, da família, enfim, da religião, também, enfim, não dá para... Eu não consigo entender. Hoje a gente estava entrevistando aquele deputado, pastor Henrique Vieira. Eu adoro ele. Eu gosto. Vocês entrevistaram ele hoje? Foi uma pergunta que eu fiz para ele, né? Como é que pode, né? Pessoas que simplesmente, em nome da religião, defendem a morte, a violência. Mas, enfim, isso é outro papo. Queria saber, a gente está terminando, se tem alguma coisa a mais que você acha que é relevante trazer aqui. Mas é outro papo, não, mas esse papo porque ainda não tem os minutos, não, são 13. Não, porque eu achei isso interessante que você falou do Henrique Vieira, perguntou a ele, né? Então, por que alguém, em nome da religião, defende a morte de populações inteiras, né? Por exemplo, morte de jovens negros da favela, em nome da religião, em nome de Deus, né? Pois é, cara, isso é muito importante a gente levar a sério isso, sabe? Tem a ver com o que o Marx estava dizendo nessa carta. Não, ele fala da crítica ao Kant, do dever ser, e fala do dever, no lugar disso, do devir, sabe? Tem a ver com a psicanálise, porque quando a psicanálise trata disso, ela também considera que alguém oprimido pela neurose não pode ter uma posição não neurótica. Ou seja, você tem que suportar a neurose de transferência. Você tem que suportar que o sujeito fique neurótico com você. Porque ele não está doido para se livrar da neurose. Não é verdade. Um cara, então, voltando à história em nome da religião, concordar com a morte de população, quer dizer, entende? O quanto ele está impregnado, esse pessoal, né, em nome de Deus, está impregnado de alguma coisa que está entranhada nele, não vai sair assim por uma via racional. Você não vai fazer conscientização política da favela. Acho que a gente tem que hoje pensar. Houve uma época que fez, né? Não tinha as consciências. Lembra? JEC, JUC, comitês eclesiais de base, conscientização. Sei, hoje em dia, talvez a gente devesse ter uma ideia de que como conscientizar esse pessoal evangélico do que eles estão fazendo em nome de Deus. Acho que tem que ser por uma via que inclua a imanência analítica, como o Marx está dizendo, sem ser um psicanalista.
Você não pode ficar querendo dizer como dever ser, sabe, do Kant. A favela deveria ser contra o fascismo. Isso é um dever ser. Mas e o devir? Como é que ela vai poder vir a ser contra o fascismo? É outra história. Isso está meio confuso. Eu sei que está, porque é uma coisa que eu estou começando a estudar agora e me interessando muito, porque a gente, às vezes, eu acho, por exemplo, você pega isso para a Casa das Manas também. Às vezes, os movimentos como o feminismo e a luta antirracista vêm com propostas de um dever ser, quer enquadrar a sociedade, entende? Quer enquadrar os homens, quer enquadrar o branco racista. Enquadrar ou depurar da impregnação machista e racista. Está entendendo o que eu quero dizer? Acaba que o politicamente correto é socialmente incorreto, entendeu? É complicado. Mas eu ando pensando isso, você não pode ter uma forma normativa, não, de fazer o movimento social acontecer normativamente, cheio de regras. Você não vai ser feminista com regras de conduta. Não vai rolar. Isso é para a Casa das Manas. Muito bem. Luciano, a gente vai ficar por aqui. Queria te agradecer mais uma vez e a gente volta na semana que vem com um novo Papo Corvo. Obrigada. Beijo. Beijo.